A última temporada de Game of Thrones foi decepcionante para muita gente, inclusive para mim. Poucos episódios, enredo confuso, um desfecho ruim para muitos personagens, tornaram uma série muito épica em algo com um fim, como diria Thor, nada digno. Mais jovens e não tão jovens, hoje trago uma outra visão do que seria o fim de Game of Thrones. Me acompanhem. A oitava e última temporada de Game of Thrones decidiria quem finalmente ocuparia o Trono de Ferro, e também era muito esperada a guerra entre os caminhantes brancos, lideradas pelo Rei da Noite. Mas o desfecho disso tudo não agradou a todos. A partir disso, eu vou mudar as versões. Aqui falarei sobre o final de cada personagem e como poderia ter sido melhor. O Rei da Noite. Uma coisa que os fãs esperavam muito para ver era o Rei da Noite em ação. Foram 7 temporadas de espera, e isso ocorreu no episódio 3 da 8ª temporada. Os caminhantes brancos avançaram contra a muralha, e o Rei da Noite, depois de um embate nos ares contra Daenerys, acaba alcançando Bran na floresta, a fim de matá-lo. É que agora ele é o Corvo de 3 Olhos, mas antes que ele consiga finalizar seu objetivo, Arya o surpreende pelas costas e o derrota com um mísero golpe. Um final melhor e mais digno para ele seria uma luta épica entre ele e Jon Snow, ele e a Dany, principalmente ela, que tinha motivos de sobra para matá-lo, depois que ele acabou com o dragão dela, que ela considerava um filho. Depois de 8 temporadas, gente, e chega na luta contra o maior inimigo da humanidade até ali, e ele é derrotado por um golpezinho, uma faquinha. Aí não, né? Jorah. Nessa mesma batalha contra os caminhantes brancos e humanos, outro personagem chegava ao seu desfecho, que eu não considero ruim. O final de Jorah já era esperado, se sacrificando para salvar o amor da sua vida, Dany, como um bom cavaleiro. Jaime Lannister. Jaime deixa Brienne e volta para salvar sua amada irmã. Erro terrível, porque os dois acabam morrendo nos escombros da cidade. E depois de toda a mudança e amadurecimento do personagem, todo mundo esperava que Jaime terminaria com Brienne, ou pelo menos morresse em campo de batalha como um verdadeiro cavaleiro. Esse seria ou não seria um final melhor para um personagem que cresceu tanto? Ele perdeu a mão, teve que rever conceitos, aprendeu sobre humildade. É um dos personagens que mais cresceram em Game of Thrones. Tyrion. Depois que Daenerys queima Porto Real, Tyrion passa a questionar sua lealdade com a rainha. Acaba confrontando ela na frente do seu exército e, em consequência, ele é preso. Mais pra frente, ele ajuda na escolha do novo rei dos 7 reinos, Bran Stark. Ele é solto e nomeado à mão do rei. Um final bem apropriado para ele. Mas eu mudaria 2 coisas básicas. Mão do rei sendo outro rei, e não Bran, e que ele pudesse ter terminado com outra pessoa, já que o casamento com a Sansa não vingou. E como vimos na série, ele é um personagem que mais sofreu, de uma maneira ou de outra, sempre cruéis, em seus relacionamentos. Merecia um brotinho, vai. Daenerys. Dracarys. Depois de muitas perdas e mortes, Daenerys enlouquece e queima toda a cidade de Porto Real. Destrói prédios, mata inocentes, sem piedade. Com isso, com a batalha ganha, Jon Snow não vê escolha, e Dany é apunhalada por ele e morre. Um final melhor. Muita polêmica nisso aí, gente, por 2 grandes motivos. O primeiro é sobre a loucura que se envolveu em volta do personagem dela no fim da série, o que para muitos era previsível, por causa da trajetória dela, várias perdas, muitas mortes, a usurpação do trono dela. O outro ponto é a sua morte. Depois de tanto esforço, depois de tantas temporadas lutando e construção do personagem, Dany não merecia morrer, principalmente nas mãos de Jon Snow. Ela tem muitos fãs, e o melhor final seria ela ter terminado no trono, ou rainha de algum outro lugar. Jon Snow. Agora o outro lado da moeda. Depois de não fazer praticamente nada contra o Rei da Noite, o que nas outras temporadas foi levado a crer que isso aconteceria, Jon Snow vê Porto Real queimar e Dany enlouquecer. Depois de uma conversa com Tyrion na prisão, Jon decide matá-la, o que revoltou muitos fãs pela internet afora. Ele assassina Dany na frente do seu dragão. Depois disso ele é julgado
e preso. Então volta para a Patrulha da Noite, dando a entender na última cena que ele seria o rei para lá da muralha. O final dele com certeza deveria ter sido diferente. Ele tendo uma luta épica contra o Rei da Noite e de jeito nenhum ele mataria a Dany. Cersei. Uma vilã bem adorada na série era a Cersei. Na última temporada, seu irmão Jaime volta para salvá-la, em meio às chamas, contra Dany e seu exército. Porém, na fuga, os dois Lannisters acabam morrendo soterrados. Cersei teve grandes momentos em GOT, explodindo o septo, se vingando contra seus inimigos e sendo temida muitas vezes pelos mesmos. Mas uma coisa que ela não merecia era ter tido Jaime voltando para salvá-la. Fala sério, gente. Sempre que podia, Cersei o descartava com um final melhor. Cersei poderia ter aceitado uma ajuda de Tyrion, seu irmão, para fugir da cidade, assim engolindo seu próprio orgulho, fugindo sozinha, sem trono, sem riquezas, sem nada. Galera, então é isso. Esse foi o especial de Game of Thrones. Queria que fosse diferente no final? Deixa aí nos comentários.